clock. Whoa! Hello, galera! Heavy Culture na área, um pouquinho mais tarde hoje, mas é sempre especial, né? O que eu falo sempre é a mesma coisa, né? Porque cada semana a gente recebe aí um convidado especial e hoje a gente está recebendo a lenda, mais uma lenda no Heavy Culture, né? Tim Baker, Cirith Ungol. Welcome, Tim. Hey, everybody. How are you? Fine, and you? Welcome to Heavy Culture. Yeah, thanks. Thanks for inviting me. Christian, Nath, sejam bem-vindos. Daqui a pouco chega o Ivan aí. Daqui a pouco chega o Ivan. Enquanto isso, pessoal, aí, acho que a gente tem que avisar da promoção da HELLION. Avisa aí que vai ter sorteio. Que vai ter uma promoção da HELLION, a gente vai soltar o bannerzinho aqui, que a HELLION vai disponibilizar 2 EPs, mas tem que estar inscrito no Instagram do Heavy Culture, no Instagram da HELLION, e no decorrer da live a gente vai passando informações. Saúdem, por favor, do nosso convidado. First ladies. Okay, it's nice to meet you. How are you, Tim? My name is Natalia. It's a very pleasure to meet you. So, you're welcome, and we're welcome to the Heavy Culture. Oh, thank you. I'm glad to meet you too. Hope you're doing okay over there. Thank you. You too. So, nice, Christian. Huge fan of yours. Vamos lá, Christian, vamos lá. Como é que é? Se inscreva no canal. Pessoal, o Ivan não está aqui, então faço as apresentações. Se inscreva no canal, aperte o sininho. E vamos lá, vamos participar da promoção HELLION. Christian, seja bem-vindo. Ok. Então vamos lá. Quem vai começar a primeira pergunta, Nath? Pode ser. Geralmente eu faço e vocês traduzem aí. Pode ser? Tá. Pode ser. First question. Vai lá, manda aí, Jorge. Vamos lá. Eu vou bater na pandemia, que parece não ter afetado o Cirith Ungol, né? 2020 aí um álbum full, e agora 2021 EP lançado no Brasil pela HELLION, tá? Eu queria saber como o Tim analisa o período ruim aí, enfim, né, que está afetando todo mundo, as bandas principalmente, né? E como eles lidaram com os impactos aí da pandemia nos trabalhos da banda. Nath, vai lá. Christian, vai que eu perdi o meu roteiro aqui. Acabei de fechar tudo aqui. So, George was asking about the pandemic, okay? How did it affect Cirith Ungol? Because it seems not to be really affect the band, because you released one album, and then this year you released the EP. It was released in Brazil through HELLION Records. And how are you dealing with the situation, with this pandemic situation nowadays? Well, just trying to stay, safe and healthy as much as possible. I mean, it's everywhere, like everybody else around the world. It's just, an amazing hassle, and it's certainly affected, the music business and the music scene as far as concerts and getting out and playing and stuff. That's the main thing that's the worst thing for us is, we're a little bit older, than we were, a long time ago. So, we're missing out on all this time to go out and play and stuff. So, I mean, that's the really only bad thing. One of the only good things about it is that, it gives you a chance to, write music and get things done, which, we decided to do the EP, the Half-Past Human thing during the pandemic. And so, I mean, that was the, instead of, just wasting our time and just crying about not being able to get out, and play for people and stuff, we said, let's get some music going. And so that's kind of how that happened too. So, but, we're really bummed out just like everybody else. And hopefully this is going to be over soon. So, everybody can get back to like their normal lives and, having fun and,
seeing bands and meeting people and everything. So hopefully everybody, does the right thing, and it'll all be over soon, hopefully. Yeah, hopefully next year we can see you live again and all the concerts back. That would be great. Yeah. Ok. Nath, tu vai fazer a tradução? Tu quer que eu traduza? Pode ser, eu faço também. Manda ver. Bom, com certeza, né, como ele falou, né, a questão da pandemia afetou bastante, né? Não só eles também, como no geral, né? Afetou bastante na questão de shows, né? Remarcações, enfim. E, bom, ele tem duas visões da questão com relação a isso, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que eles estão ficando mais velhos e tal, né? Então tem toda a questão da idade, né? Pra questão até de grupo de risco também, né? E questão de ficando mais velhos para poder fazer remarcações, fazer outros shows. E o lado bom disso é que eles conseguiram ter mais tempo para escrever coisas novas, inclusive o lançamento do EP novo, né? Então foi essa oportunidade de eles se juntarem e fazerem coisas novas também. Então, Christian, se quiser complementar também com alguma coisa mais que ele falou também, mas basicamente foi isso que eu consegui captar e resumir. Good. Nos ouve, Christian? Tudo bem? Tranquilo. Quem é a Nath agora vai fazer pergunta? Não, vamos seguir o roteiro, né? Só seguir o roteiro aí, tranquilo, né? Acho que é a Nath agora, né? Yes. So, Tim, I have a question for you. Could you tell us about the origin of the name for the band? We say Cirith Ungol, the name. So I didn't find anything on the internet about the name. So we're curious about this. Well, it's actually, they had the name when I met them, actually, in high school. So I had nothing to do with picking the name there. So, but anyway, it's actually from the Tolkien novels, Lord of the Rings. It's a place where Sheila lives. It's a giant spider kind of thing. I don't know if you've ever seen the movies, but she's in the movie. So, and we have one of the songs actually on Half-Assed Human called Sheila's Lair, which is odd because normally we haven't had very much actual Lord of the Rings content in any of our stuff, which is, seems kind of strange. But I mean, like I said, they've had the name since I met them, so I really had nothing to do with the name. But that's where it came from. It's from a particular location in Lord of the Rings where the giant spider monster Sheila lives, and she's giving them all kinds of trouble, I guess. And so pretty badass. So. Então, Christian fala. Bom, não foi ele que escolheu o nome, né? O nome eles escolheram já na época que eles estavam na escola. Cirith Ungol, na verdade, quer dizer Caminho da Aranha. É uma das passagens que tem para Mordor, quando tu entra ali à esquerda. tô folgando, mas se vocês pegarem o mapa do Senhor dos Anéis, né? Vocês vão ver ali Mordor, né? Tem Cirith Ungol, tem a Torre de Cirith Ungol, né? E o nome vem dali, que eles gostavam bastante de Senhor dos Anéis, no caso, Lord of the Rings, né? Então, mas não foi ele que pegou o nome, já ele entrou pra banda com esse nome já, não tem nada a ver com isso, assim. Tanto que no EP tem Shilot's Lair, que é o covil de Shilot, que é onde fica a aranha que dá o nome à passagem de Cirith Ungol. Traduzindo do élfico, Cirith Ungol quer dizer Caminho da Aranha, para quem não conhece, não leu O Senhor dos Anéis, então é uma passagem xarope ali que tem, né? Acho que não jogou RPG também. Olha, Heavy Culture é cultura, né? Culture é cultura aí. Show de bola. E foi a primeira banda, Christian, confere com ele aí, se foi a primeira banda que extraiu o nome. Uma banda de heavy metal que extraiu o nome da obra do Tolkien. Tim, can we affirm that Cirith Ungol was the first band to use Tolkien mythology in the name and in some of the songs? That may or may not be true. I really don't know the answer to that. We were probably one of the first bands to actually do the I guess what it's called now is like the
epic sword and sorcery kind of stuff, you know. As far as I know, we may or may not have been one of the very first bands to do some of that. But well, I think we were the first band to actually have, you know, a name taken from you know, something like that, Lord of the Rings or anything. So that was a long, long time ago. So I'm not sure. I'd have to look that up somewhere, but I don't know how to do that. Yeah. Well, I think at least in the United States, I think you were the first one. I think it's like, because I don't remember any bands from the beginning of the 80s which used fantasies. Like, well, there was Manila Road, but Manila Road didn't use anything from the Lord of the Rings, I think. Right. Well, yeah, I mean, like I said, we haven't used very much stuff from Lord of the Rings either. I mean, just the name happens to be from that, and some of the really older songs have some of that content in them. So, yeah, we may have been the first. I mean, it's, you know, it's all good. Yeah. Tu quer fazer a tradução, Nath? Ou quer que eu... Pode seguir adiante. Estou mexendo aqui nos arquivos, aqui ver se eu acho. Ok, tá. Nós perguntamos ali a pergunta do Jorge, né? Ele não sabe dizer ao certo se ele é a primeira banda a falar sobre o Senhor dos Anéis nesse sentido, porque eles escolheram um nome baseado no livro do Senhor dos Anéis. Mas eles são mais uma banda épica, assim, sobre batalhas, espadas, né? Então, tipo, eles não usam tanto temas do Senhor dos Anéis, assim, né? O tema principal é o Eric, eu me lembro dele. Mas, né? Pode ser que sim, talvez não, nem ele sabe afirmar isso. Bacana, não, só curiosidade, né? Só curiosidade. Eu acho que nos Estados Unidos eles foram o primeiro, porque, tipo, dentro dos Estados Unidos, a primeira banda que, depois deles ali, que você tem noção, é o Manila Road, também a falar sobre coisas épicas, um pouquinho de RPG também, assim, dentro das letras, né? Então, tipo, tem essa diferença, assim. Bacana. Posso fazer uma pergunta? Claro. Uma pergunta agora? É óbvio. Perguntar pra ele a origem do mascote. Quem foi que teve a ideia de escolher o Eric como mascote da banda? Tim, whose was the idea of choosing Eric as the mascot for the band? Well, that came about a long time ago when we were first doing the Frost and Fire. It was a demo, actually. That was never. It's a long story. That was never supposed to be an actual an album released to the public. It was a demo that we made to shop around and try to get a record deal, and you know, things like that. So, but what it was originally the band wanted to use a Frank Franzetta painting. I think it's called Berserker, where it shows I think it's probably Conan on a horse, like with an axe over his head, and he's like, a million dead bodies all over the place. And when we were thinking about doing that, all of a sudden a southern rock band called Molly Hatchet had that on their album cover, and we kind of went like, okay, wow, well, now plan B here, right? So at the time, we were reading, some of the earlier sword and sorcery epic type stuff and the Moorcock books and, that kind of stuff. And we had the copy of Stormbringer, of the actual book Stormbringer, and it had the cover on it. And we go, well, look at this. I mean, this would be even better than the Franzetta thing for an album cover. So, back in those days, there was no internet or any way to, just get a hold of somebody easily. So actually, Rob did the research from the actual paperback book, wrote a letter or called the publishing company. They got us in touch with Michael Whelan, and we talked to him and we said, hey, we really want to use your painting for an album cover. And at that time, nobody had ever asked him to do that before, so he was kind of surprised, like, oh wow, really? We said, yeah, it's fantastic. It would be perfect for what we do. And so that's how that kind of came about. And since that time, we've used all his stuff exclusively because it's just the best thing that we could ever possibly use. And we've become friends with him, and over the years we've met him. He's come to our shows and stuff, and he's a really great guy. But that's how that came about. I mean, really, it just happened to we were looking at the book cover, and it all just kind of steamrolled from there. And we're so glad that we've had a connection with him over the years, and all his artwork has graced our album covers, which is just fantastic.
Yeah, his art is amazing. Whelan is a great painter. Like, well, Oh yeah. I'm a huge fan of that. Ok, traduzindo aqui. Bom, a origem do Eric como mascote se deu pelo fato de que, primeiramente, eles queriam usar o Death Dealer, o Berserker, né, do Frank Frazetta. Mas, do nada, apareceu uma bandinha qualquer aí, né, o Jorge? Do nada, eles deram de cara com o Molly Hatchet, usando a capa que eles gostariam de usar, que é o Berserker. Que interessante isso, hein? Qual álbum mesmo que é essa capa aí, Jorge? Tu que é fã do Molly Hatchet? Cara, tem tantas capas bacanas ali que... Eu tô tentando lembrar agora qual o Molly Hatchet Enfim. tem aquela capa ali. Mas, enfim, como o Molly Hatchet começou a usar a capa, eles, plano B, vão ter que fazer alguma coisa aqui. Então eles se depararam com o Stormbringer, que é um dos livros do Moore Cook ali, e olharam pra arte, olha aqui, ó, perfeito. Mais bonito ainda que a arte do Frazetta pra uma capa de álbum. E eles gostaram. Daí eles entraram em contato com a editora na época, coisa e tal, pediram pra falar com o Michael Whelan, que é o cara que criou o Eric, né? Pediram permissão pra usar e o Eric, e ele ficou bem contente, assim, pelo fato de, ninguém nunca pediu permissão nenhuma pra usar nada meu. Aí eles começaram a ficar amigos a partir daí, né? Nasceu uma certa amizade, e aí a partir desse momento, né, pro Frost and Fire, o Eric começa a meio que virar um mascote mesmo do Cirith Ungol. Vamos de público? Pode mandar aí. Marcos Miller. Parte da pergunta já ele respondeu ali, né? Que eles ficaram amigos porque eles entraram em contato com o Whelan, né? Pra usar a capa, né? Eu vou colocar aqui o que ele acha. Bom, o Whelan tem vários ali. Eu acho que ele meio que responde a pergunta do Miller ali, né? Quando ele fala sobre o fato dele ter pedido permissão direto pro Whelan pra usar a capa, assim. Naquela época não tinha Sepultura também, né? Faça a pergunta do Miller pra ele aí, Nath. Deixa eu só pegar aqui a pergunta. Miller não me mata. Qual a relação tem com... What is the relation between Cirith Ungol and Michael Whelan? Do you see Cirith Ungol like a Sepultura? Yeah, well, like I said, we're good friends with him, and we still work together. We just did the album, the Half Past Human one. So those are all off the original book covers that he did for the Elric series by Michael Moorcock. So yeah, no, we're still in contact with him. He's a really fantastic guy. He's been out here. We've hung out with him. We played in New York, and he brought his family, to watch us and stuff. So it was pretty interesting. Yeah, he's a fantastic artist and a really great guy, and we're lucky to have him. Ok, Christian. Bom, como ele já tinha dito ali, né? Pra eles ficou natural essa amizade com o Michael desde que eles começaram, né, com a capa do Frost and Fire, né? Parte da pergunta do Miller já tinha sido respondida ali, né? Eles começaram essa relação. Então, acho que mais nisso mesmo, assim. Então, eles têm a permissão para usar o que eles bem quiserem do Whelan, porque eles têm contato com eles, né? São bem próximos, assim. Eu posso fazer uma outra pergunta a respeito Não, cara, nem precisa. Pode meter ficha aí, cara. Sem. Okay. Sem. Vai lá. Tim, have you ever considered writing a theme album about Eric? No. not a whole album, no. No. On Forever Black, I wrote a song called Stormbringer, which really was me trying to tell the story of that actual whole novel in like 4 verses. So I've never thought about trying to do a whole album of that. No, I just don't think that's
I like the subject matter and stuff, but I mean, you know, in limited doses. I'd like to have a you know, just write what I feel like writing about and not be stuck in like one thing. It's funny Yeah. because somebody else, I did an interview with somebody recently, and they were talking about that bands that did you know, just exclusively, you know, those kind of things like sword and sorcery, you know, songs like constantly and stuff. So here and there, it's good. It's good. You know, it's a good outlet for that, and it keeps the imagery alive and stuff. But you know, I've never thought about. I don't even know if I could do a whole album of just of the themes on that. So it'd probably be pretty difficult for me. Yeah. Ok, eu perguntei ali pra eles se eles já pensaram alguma vez em escrever um álbum temático sobre a história do Eric, né? Ele fala que não. É bem difícil fazer isso. Né? Ele, no Forever Black, tem um som ali, né, que é a Stormbringer. Ela meio que sintetiza um pouco da história do Eric, da Stormbringer, que é a espada que o Eric usa ali, né? E ele considera isso um pouco meio difícil ficar preso numa história só. Ele gosta mais de escrever sobre outras coisas que ele sente vontade, se sente livre para escrever. Então, tipo, ficar preso num só tema, pra ele é meio chato, assim, porque ele não consegue sentir a liberdade de escrever o que ele gosta mesmo, tipo, bruxarias e épicos de espada, coisas assim. Então, não vamos ter um álbum sobre o Eric. Ok. O Eric nas capas sempre. Quem faz a próxima aí? Posso fazer? Bacana. So I have a question from JK. So we know that your band is from the 70s, and the band released 4 plays in the 80s, including Paradise Lost from 1991, I think. So how do you see nowadays the scenery about heavy metal? Do you try to keep up to this new scenery, or do you prefer the old school ones, or something like this? Well, personally, I don't follow it that much. You know, I never really followed it that heavily, even back then when we were doing stuff. You know, some of the classic stuff I you know, of course I was like listening to and everything, but you know, I don't listen to that much heavy metal. I mean, I get enough of it just writing it, you know, playing it, practicing it, going out and playing and stuff. So, you know, for me, it's a total immersion and stuff. So I certainly grew up on it, just like you know, a lot of people. I guess everybody listening to this probably did the same. So I love it. I just don't listen to too much of anything. I do listen to some of the new stuff, I must admit. Rob sends me some stuff here and there. He gets a lot of stuff from Metal Blade and some of the other new stuff, and I'll check stuff out online if you know, if I see interesting things. But yeah, there's just so much out there now. It's really hard to keep up, and there's just so many different genres and subgenres and different, you know, branches of the heavy metal tree now that you know, it's kind of like, you know, people get locked into one thing. So it's hard to keep up, but you know, I do try a little bit. But hey, we all try. We all do what we can do. Então, né, ele cresceu ouvindo, né, o metal clássico, né, aquele clássico que ele cresceu ouvindo e tal, que é a influência dele, inclusive, né, e ele fala que é complicado se manter um pouco até atualizado, porque tem muitos gêneros, dos subgêneros, né, então fica um pouco complicado se às vezes ficar preso, né, nisso. Mas ele fala que ele tenta, um pouquinho, né, ele tenta ouvir um pouco de coisas novas também, mas ele prefere, né, o school, né, o clássico, né. Respondido a minha dúvida. Então, é difícil, né, gente que é velhinho. Mete ficha, Christian. Eu vou acrescentar uma curiosidade aí que o Marcus Miller também tinha perguntado aí, não foi feita, né? Que é a respeito do Frost and Fire, né? Tim, a curiosity for you, I don't know if you know about it, but Frost and Fire in Brazil, the first press when they released it in Brazil, they changed the cover. We have the second album cover instead of Frost and Fire. It was a yes. confusion.
I've seen that. Yes, it has the King of the Dead cover, but Frost and Fire's inside of it, right? Yes. Yes. I wish I had one of those. That's like a collector's item. Yeah, it's now in Brazil it's very expensive just because of that. Yeah. I've actually seen one. I think somebody had one. I think it was maybe it was in Brazil when we were in Sao Paulo. I think another person had one in Greece that they brought it for the band to sign, and he showed us what it was. We'd never seen it before, and he had the album cover, King of the Dead. He pulls out and it's got Frost and Fire. And so we're like going, oh man, that's fantastically funny. Yeah, it was like crazy. I had when I was younger. I had the LP, and it was like, well, not the cover. Oh wow, yeah, pretty weird. Okay, gonna speak a little bit in Portuguese to the guys here. Perguntando a pergunta do Miller lá, que era sobre a troca de capas, né, do King of the Dead pelo Frost and Fire aqui no Brasil, né, ele sabe disso, né, foi uma coisa engraçada. Descobriram lá na Grécia, quando alguém foi dar pra eles fotografar, eles ficaram assim, ué, que é isso aqui? Tipo, é a capa do Frost and Fire, né? Não é, não. Então, ele gostaria de ter esse álbum na coleção dele, né, porque ele coleciona também, né. Vai mandar pro homem lá. Então se ele me mandar os importados. Ele gostaria de ter o álbum na coleção porque ele acha bem engraçado isso, né? Tipo, como aconteceu isso, ninguém até hoje sabe explicar, né? Mas tudo bem. Um álbum ou tem outro, né? Mas, que nem falou, eles acharam bem interessante, bem engraçado isso. Eles sabem que aqui no Brasil aconteceu esse pequeno erro aí, né? E também, como eu acrescentei pra ele ali, graças a esse pequeno erro, o Frost and Fire tá em torno de R$160, mais ou menos, né? Legal, Ivan. Seja bem-vindo, Ivan. Beleza? Boa noite. Quer fazer uma perguntinha? Já emenda uma pergunta pro Tim aí, meu amigo. Não, vou dar um tempo aqui ainda. Eu vou bolar alguma coisa que eu tinha pensado em alguma coisa, mas ele já respondeu pela capa ali. E quem é o próximo aí do roteiro? Sou eu, that's me. Acho que sou eu, né? Yeah. Vai lá. Okay, so that's my turn again. So it's very clear that Cirith Ungol has other influences from 70s hard rock bands. So could you tell us about bands do you usually listen besides heavy metal? Do you like these other genres like something like glam metal or hard rock, something like this? Well, yeah, I mean, I actually listen to a lot of different things. A lot of R&B and soul music and things like that. Like all kinds of that old stuff, funk music and stuff, and of course the classic, hard rock, heavy metal bands from back in the 60s, 70s, 80s, all that stuff. So yeah, I listen to a lot of stuff. I have kids and stuff. And my daughters are really into K-pop. I don't know if you know what that is, Korean pop music. So that's always in my car when we're driving around, which is pretty. People might be shocked to hear that, but that's pretty funny. So, but I'm not influenced by that very much. I don't think so. But anyway, yeah, I listen to a lot of soul music and Motown. Like Temptations, James Brown, things like that. So. And, of course, the classic metal bands, known and unknown bands, Deep Purple, Uriah Heep, Sabbath, all the usual heavy hitters, everybody grew up on that stuff. My favorite guy growing up was Alice Cooper. So, really? Oh, yeah, that's. I have a tattoo from Alice Cooper here. Oh, that's so cool. Yeah, yes. we probably wouldn't be talking if it wasn't for him. I mean, I think there's only two bands that I can remember the first time I ever heard them. One of them was, of course, Black Sabbath, because I can clearly remember where and when I was when I heard that first time, and the first time I heard a song by Alice Cooper too. Those are the only two that that's not true. The first song I ever remember hearing was a Jerry Lee Lewis song with my parents. But as far as the growing up and the influences and stuff, those are the some of the big ones. So. Nice. So now I'm going to translate this in Portuguese.
Yes. So yes, Alice Cooper for me is one of my best favorites from the shock rock, because it's like shock rock, and with some people know Alice Cooper as hard rock. They associate Alice Cooper as a hard rock band, but for me it's shock rock. Yes, but it's very nice. For me, Alice Cooper is one of my favorites too. So now I'm gonna translate this in Portuguese, your answer, okay? Então, ele disse, né, que ele escuta outras coisas também, ele gosta muito de R&B, soul, funk music, né? O funk music, né, americano, né? Que é um pouco bem diferente daquilo que é no Brasil, né? Bastante. It's very different, so... Ele, inclusive, ele fala, né, que tem muita influência de Purple, influenciado por Deep Purple. O Alice Cooper, inclusive, foi uma das grandes influências que ele ouvia quando era criança, que era o Black Sabbath e o Alice Cooper. E uma coisa bem engraçada, que ele falou que, inclusive, ele tem os filhos, né, as crianças, né, que quando ele tá no carro, ele escuta o K-pop, mas não é algo que é o que influencia ele, que é o que ele realmente gosta, mas acaba, né, ele acaba escutando justamente por influência das crianças, assim. Mas é uma pessoa bem eclética, que gosta de ouvir desde o soul, do R&B, e ouve de tudo um pouco. Eu vou. O Ivan tá preparado, Ivan? Vai lá. Eu tinha duas perguntas para eles. Uma era a capa do Frost and Fire lá. A outra coisa que eu percebo uma similaridade, o Virgin Steel é muito similar ao Cirith Ungol em algumas partes, especialmente nas partes mais épicas. Assim, ele percebe essa influência dos caras no som dele? Pode ser o Christian? Okay, Ivan was asking about Virgin Steel and similarities to Cirith Ungol. Can you notice any similarity about the bands? What was that again? I can barely hear you. Hey, George, can you what did do you translate that to? Because I can kind of hear you a little bit better. Okay, I'm gonna try again. Yeah. We were asking about Virgin Steel. The sound of Virgin Steel and the similarity to Cirith Ungol. Can you notice any similarity between the bands? Oh, the band Virgin Steel? Yeah. Tell you the truth, I've never heard them, so I don't know. Like I said, I don't follow a lot of stuff. I don't follow a lot of stuff, so I think I've heard of them. I've never actually heard them. So if you say that, then I believe you. I'll have to go online after we get done and listen to Virgin Steel. Then, if you're recommending it, I will listen to them. Yeah, there is lots of similarity. Okay. Sorry, there. Okay. Like, Yeah. those guys were listening to Cirith Ungol, I think. Well, that's possible. Yeah. Okay. I'll check that out. Thank you. Yeah, I'm gonna give the translation here. So, ele falou ali que ele nunca ouviu o Virgin Steel. Porque ele não escuta essas bandas mais de heavy metal, assim, ele tem o métier dele já é outro mesmo, assim, então se dizem que é parecido, ele vai acreditar, sim. Ô Christian, vou fazer a mesma pergunta que a gente fez pro nosso saudoso Eric Wagner, né, que tem uma assimilação, uma aproximação de bandas doom metal com o Cirith Ungol, né? Pergunta para ele como é que ele enxerga. A gente fez essa mesma pergunta para Eric Wagner, né? Verdade, como é que ele enxerga essa questão do doom metal, desses gêneros? Ele assimila isso? Como é que ele enxerga? George was asking about doom metal bands, if you have any touch with this kind of music. And some doom metal bands also have a similarity to Cirith Ungol. Yeah, well, it seems kind of odd. You know, we've been around. We're old, you know, so our music has been around for a long time. So I mean, a lot of people have heard it. I guess it's pretty underground, and it's pretty, you know, obscure, but. Yeah, I've heard from a lot of different bands over the years that said that they like Cirith Ungol and stuff. And there's a lot of the bands that are the doom metal bands that
that I like a lot too. So um, yeah, it's one of those things. Like I said, there's so many bands now, and there's so many genres and everything. It's just really hard to keep track of. But yeah, I mean, I really like some of the stuff. I've been listening to little. I always want to go on and check out some of the bands that we're going to play with, at certain festivals and stuff. So a lot of them are doom bands or kind of thrashy bands and stuff. So, there's a lot of good music out there, and hey, it's all good, man. Yeah, great. Bom, ele falou que parece estranho, né? Mas essa coisa de vários estilos musicais, assim. Ele gosta de Doom, ele conhece algumas bandas de Doom, assim. Não acompanha muito, mas quando tem show, que ele vai tocar com as bandas, ele sempre vai ali pra dar uma olhada para que banda é, que tipo de banda é, assim. E ele sabe que tem algumas bandas de Doom que são ligadas com o Cirith Ungol, porque várias vezes já chegaram pra ele e disseram, a gente é fã de vocês, coisa e tal. Então, tipo, ele acha isso estranho e fantástico ao mesmo tempo, assim, porque, bom, eles já estão há um tempão aí tocando, né? Mas eles ainda são uma banda underground, né? Por incrível que pareça, né? Não é uma banda tão mainstream, assim. Mas tem um monte de banda mainstream que, né, bebeu dessa fonte, a gente sabe, né? Então, ele fala mais isso, assim, tipo, ele gosta dessas bandas de Doom, assim. Ele sabe dessa ligação também. E agora eu vou acrescentar uma outra avaliação para ele aqui, uma curiosidade também, que talvez ele não saiba a respeito do Brasil e das bandas brasileiras. I have a curiosity for you, Tim, about Brazil and the Brazilian dance, about Cirith Ungol. I don't know if you know, probably you're going to be surprised about it, but Cirith Ungol in Brazil influenced more death metal, black metal bands than heavy metal bands, believe it or not. A few heavy metal bands here in Brazil quote Cirith Ungol as an influence, but if you ask about Cirith Ungol to black metalers or death metalers, lots of them will say like, wow, it's a great band, it's a huge influence, like because of the lyrics, because of the sound, because of your voice, which is pretty different than the other singers. Yeah, it's funny that you say that because when we first came out back in the day, people thought we were like really extreme. Especially, it was probably mostly the vocals were pretty extreme for that, that time, like whenever that was, like early 80s or whenever that was, when Frost and Fire came out. It wasn't like anything else kind of that was out there. It was the music wasn't that extreme, but the vocals certainly were. And nowadays, they're like, if you listen to it, it's really tame compared to some of the black metal stuff that goes on, and and those things. But I'm glad to hear that, because I guess we do have elements of quite a few things. We do have doom elements, and we have hard rock, obviously, and some of the extremer kind of vocals and stuff. So it's good to hear that, and I'm really I'm proud of that. I really that's quite shocking to me, really, that a lot of bands like that. But it's I don't listen to it that much. I listen to some of it. Yes. Some of it's like really, really extreme. So I guess they take all the elements of everything else and just grind it into something like super crazy. So Yeah. Well, just to add, that Celtic Frost name came from Frost and Fire. oh, who did? Just to add, that Celtic Frost name came from Frost and Fire. Oh yes, I know that actually, because before they were even a band, before they were even Hellhammer, right? Before Celtic Frost, right? They used to send us like cassette tapes and stuff in the mail, and fan letters and stuff like that, and say, hey, we're a band, we're called Hellhammer, and I think they sent us like the very first demo and everything. So yeah, we've been aware of those guys since, God, that must have been like what, 1979 or 80 or something. So yeah, and you know what? It's funny because I remember hearing their first stuff and going like, wow, they were the first extreme thing that probably the first extreme band probably ever existed was those guys, as far as the death and the black metal extreme stuff. So I got to hand it to them, man. I mean, they started a whole genre of their own, and they should be really proud of what they've done. And I know that our bass player Jarvis is
is friends with Tom Fisher. So, you know, it all comes around full circle. And you know, hell, you know, it's amazing how well they've done and how big that genre of music has become too. So cool. I'm gonna give the translation here for the guys. Bom, eu falei pra ele aqui, né, curiosidade do Brasil aqui, que o Cirith Ungol, ele influenciou muito mais banda de death black do que banda de heavy metal propriamente dita, porque as bandas de black metal, de heavy metal aqui é um fiasco, né? Vamos ser bem sinceros. Você pergunta o que é Cirith Ungol com uma banda de heavy metal, os caras não sabem o que é. Polemizando? O Chris tá polêmico hoje. Os caras só conhecem Judas Priest, Iron Maiden e o que toca na rádio, cara. Aí é triste, né? Aí não dá. Essa live vai cair. O interessante é que ele ficou bem contente de saber isso, né? E ele, né, eu acrescentei ali sobre o Celtic Frost, ele que já sabia isso da época do Hellhammer, que eles escreviam cartas pra ele, coisa e tal, né? Dizendo dessa agressividade. Ele também fala que o Cirith Ungol, na época que saiu, o álbum, o Frost and Fire, não é tão agressivo, mas os vocais são agressivos pra época. Não é um heavy metal com vocal, né, aquela coisinha bonitinha, assim. Ele é um vocal que ele tem um peso, uma agressividade. Então ele fica bem contente de saber que ele contribuiu, de certa forma, para isso. Principalmente pro Celtic Frost, porque eles criaram um gênero de música só deles, né? São os pais do death metal junto com o Hellhammer, né? Então, pra ele isso é ótimo, assim. Ele se sente bem honrado com isso, pelo fato de que, pô, ele influenciou um estilo totalmente novo dentro do heavy metal, né? Pouca gente sabe que Celtic Frost vem, né, do Frost and Fire, né? Só os retardados. Né, Jorge? E a influência do vocal dele, eu acho que é uma boa pergunta, né? Porque é bem peculiar, né? Okay, I'm gonna ask him. George asked about the influence on your vocals, because your vocals are pretty peculiar. It's like, I can't think about any heavy metal band that we can compare to your vocals. There isn't anyone. If you compare heavy metal bands to Iron Maiden, for instance, you can quote 25, 30 or more bands trying to sound like Bruce Dickinson, HELLION, and even Judas Priest. But it's impossible to find someone who sounds like Cirith Ungol and vocals. So, what would you say about your influence? That's probably a good thing, you know, because I don't know, it's people either like it or they don't, you know. I mean, it used to be worse back in the day. Like I said, when we first started out, I was really extreme, and like it was really, you know, either people like just really hated the vocals or they liked them. So I think it's become a little bit, you know, not quite as extreme as I used to be, but yeah, well that's good. I mean, it's good to have something where you're, I guess you could say, original sounding, you know, because I mean, you could. There's certain guys. I mean, I guess if you know what they're going to sound like, you know their voices sound like. Yes. It's kind of don't sound like anybody else. You know? So I mean, it's all like, yeah, it's either like it, they don't, and you know, it's fine with Deu probleminha aqui, travou o Tião. Esperar aí. Eu pensei que era aqui a minha conexão. Também achei que era também. Ele tem uma travada ali. Can you listen to us now? Tá travando lá. Ok. Sobre o vocal, ele falou que o Cirith Ungol tem essa coisa de ame ou odeie, né? Tipo, o vocal sempre foi meio agressivo, assim, sempre foi diferente, então sempre tem aquela coisa, né? Aqui no Brasil a gente diz a mesma coisa, né? Tipo, o Cirith Ungol é um caso de paixão e ódio, né? Tipo, principalmente no que se trata do vocal, mano. E ele é contente de ter um vocal diferente de todas as outras bandas de heavy metal, porque, né? E ele gosta de soar diferente, assim. Ele não falou quem foi o responsável pela influência dele. Então já emenda a pergunta pra ele. Vou perguntar aqui. Tim, are you listening to me? No. Ele tá frozen. Excuse me? Can you listen to me? I can hear you. Yes. Okay.
So, which singer would you quote as your main influence for the vocals? Oh, I couldn't do that. I don't. Like I said, I never tried to sound like anybody in that way. Like I said, I mean, I grew up listening to all kinds of different music and stuff. So, I've never really been, majorly influenced by one person or another because, like I said, I can't. I can only sing. I can only do what I do. So it just kind of, it just comes out that way. I mean, there's just too many great singers out there to for me to like start mentioning names of people. But I mean, you know who they are. Obviously, the big ones, Gillan and Halford, Dio, and like I mentioned before, Alice Cooper, and and all the soul singers. It's just there's just so many guys to mention. It's just impossible. But everything's been an influence, and it's just. It just kind of comes out the way that it does. So, I mean, I just take it all in and just try to put it out the best way that I can. Great. Bom, ali ele... I'm gonna speak in Portuguese here. Bom, aí ele fala do fato que ele sempre tentou ter um vocal original, né? Tipo, não ser influenciado, mas dá pra saber, como ele mesmo diz, né? Que existe a influência ali, né? Do Halford, né? O Alice Cooper, né? O que mais que ele falou mesmo? Jill também. Do Dio, antes que eu esqueça, né? Tô velho. Então, tipo, mas a prioridade dele era sempre soar original. Então, acho que esse é o efeito, assim. Ele não quis copiar um vocal. Não Deu é, certo. como eu disse antes, não é que nem a maioria das bandas de heavy metal que tu vai lá, monta uma banda de heavy metal e tem que soar que nem o Iron Maiden no vocal. Ou que nem o Halloween, ou que nem o próprio Judas Priest. Ele escuta, ele gosta, mas a prioridade não era soar como, né? Tanto que, como ele falou antes, né, a diferença dele é que ele é um vocal mais agressivo. E realmente o vocal dele é bem agressivo, mesmo se tu comparar com as outras bandas e com o estilo de som que ele tem. Né? Tipo, Legal. Ele canta sentindo. Isso faz uma diferença bem grande assim, na banda. Vamos lá. O Ivan, eu acho que daí a Nath, o Ivan, Nath, e depois a gente finaliza que já esgotamos o tempo. Tá, eu ia falar das capas. Eles têm umas capas bem épicas, assim, bem bonitas, capas realmente bonitas. Qual é a capa preferida dele? A minha, se for para opinar, é a One Foot in Hell. Como? As capas deles. Qual é a One sua Foot in favorita? Hell. One Foot in the Hell? É One Foot in Hell. Pra mim é a capa mais bonita, assim. As outras são bem épicas, assim, mas a capa mais bonita, e essa do último também, a Forever in Black, é muito bonita. Tá, então você quer perguntar qual que é a capa que você acha que ele mais gosta, no caso? Que ele mais gosta. Ok. We have a question here from Ivan. He wants to ask you about the covers from the album. Do you have do you prefer one who is the most beautiful for you? Because from him, his opinion is one front in the what's the name of the One Foot in Hell. One Foot in Hell é a minha preferida. Is his That's your favorite? Yes, his favorite one is the. Oh yeah, okay, that's a great one. Yeah, you know what? It's impossible for me to pick because they're all just so great. I mean, they're all so different, and I think that we have the best album covers of anybody that's ever had records out there. I mean, that's just my personal opinion. That's why we don't slap a giant like logo all over the front of them and do all that kind of stuff, because the artwork kind of like it's really helped us over the years. Yeah, look at that, like that's so cool, man. Yeah. You can't beat Michael Whelan's artwork, and like I said before, we're so happy that we've been associated with him all these years. But as far as picking a favorite album cover, I can't do it. I don't know how anybody can really. So, good luck out there. Então, que nem ele falou, né, que todas são muito bem feitas, né, todas são muito bem elaboradas, então fica difícil de dizer realmente qual que é a mais bonita, qual que ele mais gosta, né? Então, tudo justamente pelo trabalho do Michael Whelan, né? Whelan, né? Então, ele não consegue dizer qual que seria melhor, porque cada uma tem a sua peculiaridade também, a sua personalidade dentro. Ok, realmente tem mesmo, né? Cada arte tem
uma história. Tem um charme especial, né? Galera, eu acho que a gente pode finalizar assim, quais os planos depois do EP, né? O EP já está aí, está tendo uma excelente aceitação, e quais os planos da banda, né? 2021 finalizando, enfim. Sim. Tá, posso? Quer perguntar, Nath, ou eu pergunto? Pode perguntar. Okay, so George was asking about the plans. You were talking about the new EP that was a huge success here. Like I got mine. It's like fabulous. I really enjoy listening to it because in this EP you brought back the beginning of Cirith Ungol. You can say that. It's like more return to the roots. I think it was amazing. Lots of people were enjoying it too. You had a wonderful work on Forever Black too, and he wants to know about what is coming next. Are you composing new music? What are the plans for 2022? Well, yeah, the plans. Yeah, we actually have we have a lot of stuff done already. I mean, we have just about another whole record like already written. Music and lyrics. So, we're going to be working on that coming up pretty soon. Really, we demoed some of it already. We have a studio where we have our practice place. We have a studio, recording equipment and all that kind of stuff. So, we make demos on a regular basis. We've played demoed about 4 or 5 songs so far. Like I said, we have the other ones that are we're gonna finish up one tomorrow, I think. Probably we're really busy doing that kind of stuff. But we got to keep working while we can't get out and play during this whole pandemic thing, right? But actually, we have a lot of stuff in 2022 next year. We have a bunch of shows in January. We're coming over there. We're actually going to be in Portugal. Cool. I think, let me look at it right now. It's we're going to be in Portugal, I think, on the 28th of January in Lisbon. So, and we're going over there for like 10 days. We're playing Greece, Belgium, Hungary, Poland, all kinds of different places. So, that's just in January, and then in April and May we're playing, some shows in Germany. We're doing big shows, big festivals and stuff. So it's all on our, all on the Cirith Ungol Instagram and Twitter and homepage and everywhere else. So, we're really looking forward to getting some more new music out there as soon as we can, and getting back out and playing because, it's been a year and a half. Nobody's been able to go out and do anything, and it's really kind of sucks. But we're looking forward to the next year. And hopefully everybody else out there is too. So we're really working hard, and our next record's going to be just as good, if not better, than Forever Black. So I mean, we're really looking forward to it. So great. Gonna give the translation here for the guys. Bom, ele falou que eles já estão compondo aí, bem dizer, um álbum inteiro, tá? Já tem 4 músicas, 5 músicas já selecionadas ali, prontas, né? Eles estão terminando uma, acho que amanhã já, segundo ele, né? Então, eles estão trabalhando direto. Já pro ano que vem, janeiro, já começa os shows do Cirith Ungol. Eles já tem bastante shows já andado, né? Inclusive para Portugal, né? E espera que a agenda de shows continue boa, assim. E o próximo álbum já vai vir mais naquela linha do Forever Black ali, né? Ele quer fazer uma coisa mais ou menos naquela linha ali. Lembrando que o EP, né, ele é mais um retorno às raízes do Cirith Ungol do que a sequência do Forever Black, né? Não tem tanto a ver, assim, é mais... tu tem ali coisas de demo, tu tem coisas que não foram usadas, que eles tocavam ao vivo, inclusive, tipo Shlap Slayer, né? Mas ficaram de fora, então, aí eles decidiram que os fãs fazer esse EP aí. Mas, a princípio, ele espera que em 2022 todo mundo tenha a possibilidade de ver um show do Cirith Ungol, né? E eles estão trabalhando duro para isso, né? Já que não tem como fazer um show, então baixar a cabeça, trabalhar e já... Não sei se na metade do ano que vem, mas já deve estar saindo o álbum novo, alguma coisa dele, assim.
acredito que alguma coisa eles já liberem sobre isso. Então, Maravilha. Já sabemos aí que temos um Cirith Ungol vindo aí para alegrar a galera. Legal, cara, muito bom. Bacana, hein? Agradece para nós aí o Tim. Vamos liberar aí que já fechou 1 hora, cara. Okay. Tim, thank you very much for your patience with us, for your interview. We're very glad having you here and have a culture. It was an amazing interview. I'm very happy to talk to you as a huge fan of the band. It doesn't matter. Yeah, thank you very much for inviting me. Thank you so much. It's been great and pleasure to meet all you guys and finally in person, kind of, but as good as possible. Hopefully we can get back out there, get back over to Brazil. Like I said, we played in Sao Paulo. I think what was it, a year ago, 2 years ago. It was great, man. I loved it. The country and the people and everything was just fantastic. So we're really looking forward to trying to get back over there and. We're for sure be in Portugal, so get your car and start driving, man. Just we'll see you over there. Thank you very much, and love you guys, and peace and be safe, okay? Thank you, Tim. All right. Thank See you. you soon. All right. Bye-bye. Nice to meet you. Bye. Bye-bye. E a gente fica para fazer a promoção. Hellion Records do EP. Galera, seguinte, quem isso? We're going to have a raffle here, okay? We're gonna give away 2 EPs. Oh, so, nice. If you want to stay there watching, we're gonna talk to the fans now and make the raffle. So we're gonna know who's gonna be the winner of the 2 copies we have here, offered by HELLION Records. Can I win too? I want to win something. Yeah, sure. Oh, okay. All right. Yeah, let's see it. Go ahead. Vou mandar o sorteio aí que ele vai ficar olhando aí. Seguinte, rapidinho. Os 2 primeiros que enviarem e-mail para o heavyculture2020@gmail estão ganhando o EP do Cirith Ungol aí. Queridice, como diz o pessoal aí, queridice da HELLION Records. Um abraço pro pessoal da HELLION aí pela força de sempre, né? Então, os 2 primeiros que enviarem um e-mail agora estão ganhando o último EP do Cirith Ungol. Estamos aqui, deixa eu monitorar o e-mail aqui. Coloca na tela aí para... Deixa eu dar um tempo aqui, deixa eu entrar os e-mails. Vamos ver, calma aí, vamos compartilhar a telinha. Janela, aqui está o e-mail. Coloca o óculos, Jorge. Coloca assim. Calma. Já apareceu um e-mail aqui. Olha a atenção, bicho. Calma aí. Cadê a tela? Calma, deixa eu fechar umas coisas aqui. É bom que dá essa atençãozinha, né? Quem tá mandando Agora vai. Adivinha quem ganhou? Eu. Eu ganhei. Calma aí, guia do Chrome. Vamos lá, agora vai. Opa, não. I will congratulate the winner. Jorge pulou fora. Jorge saiu da live. All right, we lost him. I congratulations to your winners, and I'll see you all soon. Okay. Okay. All right. Okay. Peace and love to you. You're gonna pass the message. Be safe, okay? All right. Bye. Tá dando tudo errado aqui. Calma aí que vamos. Agora vai. Now we're gonna know who were the winners. Compartilhamento deu tilt aqui. Calma aí. Congratulations to the winners. Thank you, Tim. Yes. All right. Bye-bye. Bye. Okay. See ya. Tá dando um conflito aqui no meu... Tu tá apanhando do bagulho aí, ó. Tô apanhando do bagulho. Calma aí que fechou tudo. Calma aí, deixa eu abrir aqui de novo. O time tá lá ainda.
Ao vivo é, como dizia o Faustão, né? Ao vivo é isso aí. Isso aí. Aqui é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Estamos apanhando. Já recebeu meu e-mail aí? Cara, tá dando, não tô conseguindo compartilhar. Seguinte. Marcos Miller. Chegou um e-mail, Marcos Miller. E não chegou o segundo. Cadê o segundo? Grande Marcos Miller. Não chegou o segundo. Não Ungol. chegou o segundo. Ainda vamos dar uma chance aí, ó. Vamos ver se chega o segundo aí, galera. pessoal. Tem mais um só. Aí depois vem 15 e-mails um atrás do outro. Daí, aí acumula tudo. Uhum. A Nath nos abandonou, ó. Ela foi lá mandar o e-mail. Ela foi mandar um e-mail. Ela tá tentando mandar o e-mail ali pra ganhar. Seguinte, o próximo que mandar o e-mail aí ganha o CD. Vamos lá, galera. Não conseguiu compartilhar esse troço ainda aí? Não, cara, deu conflito aqui. Nunca deu isso. Eu não queria deixar eu entrar, tava nervoso já. Então fazer o seguinte, galera, tá valendo, tá? O segundo e-mail que chegar aqui automaticamente vai ganhar o CD, tá? E a gente manda o e-mail certinho aí. Ó, o Rafael Albino disse que mandou um e-mail, mas não chegou. Grande Rafa! O Rafa é seguidor do canal aí, muito boa. Contente que ele tenha ganhado. Deixa eu Já que ver da aqui. última vez que ele tentou ganhar o do Thor, o celular dele travou ele com Travou? celular de raiva. Rafael Albino ganhou, fechou. Yeah. Marcos Miller e Rafael Albino aí. Pessoal, a gente vai passar aí o e-mail para vocês com as orientações. E a gente se despede aí com mais uma live bacana. Tim Baker, Cirith Ungol, obrigado, Nath, obrigado, Christian. E a próxima é terça-feira. Próxima. A gente tem aí com a Fernanda Lira, né? Deixa Fernanda eu colocar Lira. aqui. Fernanda Lira, CRYPTA, né? Vai estar com a gente fechando setembro. E a gente tem o Heavy Brasilis aí com o pessoal do Atômica, Álbum Laranja, o clássico Álbum Laranja na Berlinda aí com o Heavy Brasilis. Isso, e no dia 30, na quinta-feira, nós teremos o Heavy Lab com o Sérgio do Expurgo e o Fábio do Flash Grinder, falando sobre o Boss HM2 Death Maravilha. Metal sueco. Tem coisa pra ver aí. Tem bastante coisa. Confirmado, Marcos Miller e Rafael Albino aí, os ganhadores da promoção do Cirith Ungol. 2 comparsas do Christian. Não tem nada a ver com essa. Nath, obrigado de novo aí. Um abraço. Obrigado, Valeu, Christian. galera. Obrigado, Nath. Deixa eu fechar aqui Ivan. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal e compartilhem pra gente alcançar mais pessoas aí. Isso aí, galera. Muito importante. Obrigado. Não esqueçam. See you in hell.